Então, pessoal, a Inconfidência Mineira vai acontecer ali em 1789, em Minas Gerais. E quais foram as tensões que acabaram desencadeando essa Inconfidência? Existia uma grande insatisfação por parte da população local de Minas Gerais em relação ao rigoroso sistema fiscal de Portugal. Portugal, como a gente já conversou, tinha aí puxado as rédeas no que diz respeito à questão dos impostos, estava arrecadando quanto mais imposto melhor, porque Portugal precisava sair de uma crise econômica, e esse sistema rigoroso fiscal por parte de Portugal vai gerar, então, essa desavença aí com a população de Minas Gerais. E a situação vai piorar ainda mais na segunda metade do século XVIII. Por quê? A produção de ouro vai diminuir. E por que essa produção de ouro vai diminuir? O ouro brasileiro ele era um ouro superficial. Então, no primeiro momento, se encontrou muito ouro. Só que quando foi cavando cada vez mais, o ouro foi diminuindo. Ou seja, o ouro diminuindo, a produção começa a diminuir. Mas a coroa portuguesa não achava que o ouro estava diminuindo. A coroa portuguesa não acreditava que era porque o ouro estava acabando, que a produção estava diminuindo. Não. A coroa portuguesa acreditava que mineradores estavam extraviando este ouro para não precisar pagar imposto. Por causa disso, a coroa portuguesa decide então instaurar a derrama. A derrama era um dia que era instaurado, e daí militares entravam nas casas das pessoas e pegavam qualquer objeto que tivesse valor para conseguir chegar aí na meta anual da coroa portuguesa, que era de 100 arrobas de ouro por ano. Nem preciso dizer que esse ato gerou ainda mais insatisfação por parte da população. Junto desse cenário que a gente acabou de comentar, a gente tem que pensar que a gente está no século XVIII e cada vez mais as ideias iluministas, as ideias liberais, as ideias que questionavam a questão do pacto colonial, cada vez mais essas ideias estão chegando no Brasil e vão influenciar os revolucionários que vão acabar encabeçando a Inconfidência Mineira. Agora é interessante a gente pensar quem são esses revolucionários. Ok, era uma conspiração que queria derrubar o poder de Portugal naquela região, era uma conspiração heterogênea, ou seja, existiam diversos grupos participando, mas a grande maioria desse movimento, inclusive os líderes desse movimento, faziam parte da elite, eram membros aí de um grupo que eram os grandes mineradores da região de Minas Gerais. Por isso que se diz que a Inconfidência Mineira ela é um movimento elitista, de caráter elitista, diferente da Conjuração Baiana que a gente vai ver daqui a pouco. O que esses conspiradores então queriam? O que esse movimento queria? Queria a separação de Portugal, a adoção da República como forma de governo, em que a capital seria a cidade de São João del Rei, a criação de uma universidade em Vila Rica, a anistia fiscal de todos os devedores na colônia, a adoção do serviço militar obrigatório, dentre outras questões. É interessante a gente perceber que é nítido a influência do iluminismo, das ideias liberais aqui, nesses desejos que os conspiradores tinham. Porém, percebam que eles não vão discutir a questão da escravidão. Por que eles não vão discutir a questão da escravidão? A escravidão também era discutida pelas ideias iluministas, né? A questão da liberdade, o debate em relação à escravidão também era muito forte. Mas aqui, nesse caso, não vai se discutir. Por quê? Porque esses conspiradores, eles eram grandes mineradores que tinham um monte de escravos. Então não interessava a eles essa discussão. Qual vai ser o desfecho dessa história toda? Bom, as ideias dos conspiradores vão acabar não sendo colocadas em prática. Por quê? Joaquim Silvério dos Reis, ele vai acabar traindo o movimento e, em troca de perdão em relação às dívidas que ele tinha com a coroa, ele vai delatar o movimento.
Tá? E daí o governador Visconde de Barbacena vai executar a prisão dos envolvidos, e como os envolvidos eram parte da elite, como a gente já falou, grande parte desses líderes não vão ser mortos. Eles vão ser degradados, eles vão ser expulsos do Brasil e vão para a África. Quem que vai pagar o pato dessa situação? O que não era tão elitizado. Quem era esse que não era tão elitizado? O Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, que era um dentista que fazia parte do movimento, e ele vai acabar pagando pato, né, diante dessa situação toda, porque ele vai ser morto, vai ser esquartejado, como uma forma de, mais uma vez, a coroa portuguesa demonstrar seu poder e falar: olha, estão percebendo o que acontece com quem se coloca contra a coroa. E aí nós vamos para a Conjuração Baiana, que vai acontecer em 1798, e, como eu já disse, todos esses movimentos vão ter influência aí das ideias iluministas, tá? Só que a Conjuração Baiana, ela já vai ser um movimento que vai ser de caráter popular. E uma das coisas que eles encabeçavam era exatamente a igualdade e o fim da escravidão. Nós temos aqui duas figuras que vão ser importantes nesse processo revolucionário, que é o Padre Agostinho e o médico Cipriano Barata, que vão ser dois personagens que vão encabeçar esse processo revolucionário junto com outros revolucionários também. E é interessante que nesse movimento a gente tem a forte participação dos alfaiates. Por isso que a Conjuração Baiana também é considerada, ou também chamada aí, de Revolta dos Alfaiates. E também temos a participação da maçonaria, os Cavaleiros da Luz. Então o que eles queriam? A emancipação política em relação a Portugal, a adoção da República, o fim da escravidão e a igualdade racial, e a eliminação de alguns impostos e o aumento dos salários dos militares baianos, que, é óbvio, defenderiam a partir desse momento a Bahia e não Portugal. Qual vai ser o desfecho? No dia 12 de agosto de 1798, foram espalhados diversos panfletos em espaços públicos ali na região de Salvador. O que dizia esse panfleto? Animai-vos, povo baiense, que está por chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que seremos todos irmãos, o tempo em que seremos todos iguais. Esses panfletos começam a ocupar diversas regiões ali de Salvador, e o governador Fernando José Portugal decidiu então investigar quem eram os responsáveis por este panfleto. E vários suspeitos foram presos, e daí o que vai acontecer? O governo vai utilizar como ferramenta principal para ir atrás dos líderes desse movimento, dos envolvidos nesse movimento, a delação. Então eles prendiam lá uma galera: não, eu não tenho nada a ver com isso, mas sei que tal cara tem a ver, iam atrás daquele cara. E assim foram indo, e começaram a conseguir prender os envolvidos no movimento. E daí diversos líderes vão ser executados, e é nítido nesse processo de repressão em relação ao movimento uma disparidade em relação ao que aconteceu na Inconfidência Mineira. Aqui a violência vai ser muito maior. Tá? E por que aqui vai ser muito maior? Porque aqui não eram membros da elite, aqui eram membros da população. Então a gente tem aí diversos revolucionários mortos, né? O Lucas Dantas, o Manuel Faustino, o Luiz Gonzaga, o João de Deus, dentre outros. Valeu, galera! É isso.